Bom dia, galera. Bom, a nossa aula de hoje, ela é a aula 6.1. É aquela aula que a gente gosta de explicar um pouco a métrica de como funcionam as coisas que serão usadas nas próximas aulas. Então eu vou explicar para vocês hoje a nossa introdução do Pascal puro. Então, a nossa introdução do Pascal puro, nós iremos abordar exemplos bastante Pascal, tanto que essas aulas de Pascal puro elas serão bem completas. Eu vou fazer exemplos de ponteiros para vocês, exemplos com T-list, vou explicar certas classes, vamos fazer exemplos simples, exemplos mais complexos, porque eu quero mostrar para vocês, além do exemplo em Pascal, como ele funciona no Assembly, que é aquela função que você vai ter de saber, ó, isso é bom para mim, isso não é bom para mim, isso é ruim porque é muito pesado, isso é ruim porque é muito lento, e essas decisões você vai tomando porque é o básico que o programador precisa aprender a saber para programar. Porque se você não souber disso, você faz programas meio vazios, porque você usa muito de tudo, mas não sabe o que é melhor para você. Então nós vamos começar com essa aula 6.1, que ela vai explicar para vocês um pouco de como funciona o assembly da validação do Pascal puro e como funciona a execução de um determinado recurso. Então eu também vou falar de recursividade e vou explicar para vocês certas situações. Vamos lá. Primeiro, eu criei um exemplo bem simples, muito simples, que ele tem uma variável inteira e uma variável real. Só estou atribuindo valores, fazendo um if e criei uma procedure para chamar um showMessage que nunca vai acontecer. É só para eu mostrar para vocês a alocação de recursos do seu programa. Então, como que funciona isso daqui? Eu vou mostrar para vocês como funcionaria um código simples em Assembly de Pascal puro. Esse código simples, eu vou estabelecer para vocês algumas regras para vocês entenderem o porquê dessas regras de funcionamento e como essas regras são aplicadas pelo compilador e pelo sistema operacional a partir do seu executável. Então vamos lá. Primeiro, declaração de variável, todos nós programadores conhecemos. Tipos de variáveis, vocês também conhecem. Mas vocês sabem como essas variáveis trabalham internamente? Não. Por quê? O Pascal, como eu disse para vocês, ele é uma linguagem que está sendo usada para você aqui no Delphi como uma linguagem de modo natural. É uma linguagem que você, ser humano como eu, vai entender de forma mais simples do que o Assembly, que é uma linguagem mais ligada à máquina, que é mover dado para a memória, comparar dado na memória, isso é Assembly. Move bit, copia bit. Então, o Pascal ele veio para fazer o que para você? Assim como outras linguagens de modo natural. Ele veio para interpretar isso de forma mais simples para vocês. Então vejam aqui que eu gosto sempre de colocar o CPU editor. Por quê? Nas versões novas do Delphi ele te dá uma explicação da linha em Pascal e do que é feito em Assembly para que essa linha aconteça. Então vocês reparam que vocês vão ver que uma atribuição de um número inteiro para um endereço de memória, que é esse caso aqui, eu estou atribuindo o valor 1. Vejam que aqui é o inteiro 1 sendo movido para determinado endereço de memória, que é o da variável inteira, ok? Vejam que uma variável inteira, ela trabalha com uma linha somente para mover o dado. Então, como ela usa uma linha somente, ela é muito mais rápida do que uma variável maior, que é o exemplo para vocês de uma variável real. Vejam a variável real. A variável real, para mim passar 1.0 para o endereço de memória, eu tenho que fatorar esse número, colocar esse número num ponteiro long word e depois eu aguardo a espera da execução da gravação desse ID na memória. Se você olhar isso, em casos de Delphi e em casos de Assembly, vejam que o endereço inteiro ele tem somente uma interação de processamento. Por quê? Porque o Assembly ele é movido a sequência de códigos. Então, todo código ele é sequencial. Ele é em lote sequencial. Então, para você gravar um número float, ele vai rodar essa sequência de código todinha. Então, se você tiver duas variáveis float, ele vai rodar
6 linhas. Se você tiver 3, 9 e por aí sucessivamente. Ok? Ok. Uma outra coisa interessante já vimos que variáveis float, elas são mais complexas. Por quê? Porque elas alocam mais memória. Então precisam que o assembly fatório disto e realize algumas otimizações nele. Lembrando, esse assembly aqui é inline, não é assembly. Então existem algumas coisas que são feitas para ele, que lá dentro ainda do compilador existe mais assembly para executar determinadas situações. Vamos explicar um caso desse. Um caso desse é esse aqui, ó. Essa linha aqui, como a gente atribuiu 1 para i, então ele não vai passar aqui no comp aqui embaixo, ele passa, mas ele não passa nesse jump aqui, ó. Por quê? Aqui ele está comparando se o valor de i é igual a 2, que é esse comando aqui, ó. Vejam que ele usa um tipo deword para poder comparar o valor. Por quê? O deword é o inteiro com e sem sinal para o assembly. Ok? Ok. Então ele faz o quê? Uma comparação. Após a comparação, ele pega esse resultado comparado, que está nesse endereço aqui, ó, do JNZ, e verifica. Se for true, ele vai continuar a ação. Ok? Qual é a ação? A próxima linha. Então, ele simplesmente, se for true, ele vai para a próxima linha. Se não, ele continua sua execução em lote. Como vai ser false, ele vai simplesmente pular para a próxima execução. Agora que vem, como eu disse para vocês, situações para alocação. Como o número 2, ele também é um número float, vejam que até para comparar, eu tenho que alocar esse número num keyword para depois rodar a comparação, que vai realizar uma série de fatores até chegar na execução, que é isso daqui, ó. Vejam a diferença. Olha quantas linhas são necessárias para comparar um número float. E olha quantas são necessárias para um número inteiro. Somente uma. Com uma linha você compara um inteiro. Um float você precisa de 6. Por quê? Como eu disse para vocês, ele usa 3, então ele vai usar mais 3, porque ele vai ter que alocar o outro número na memória. Então são várias execuções. Vocês veem que o programa de vocês vai ficando lento por causa da quantidade de interações que são necessárias de acordo com a complexibilidade do seu código. Quanto mais complexo é o código, maior é o assembly. Por isso que eu falo para vocês. Por quê? Porque o Pascal, ele é só uma linguagem humana natural. E cada situação que você escreve, ele vai transformar em assembly. E no assembly, isso pode ser muito grande. Por isso que eu luto contra generics e todas essas bibliotecas que a Embarcadero vem colocando. Porque elas são muito complexas, elas trazem um código assembly muito grande. Por isso que o executável de vocês cresce muito e vira esse salame. Porque a coisa não é feita para ser rápida. É feita para poder acomodar situações de programadores que não sabem programar. Para isso existem os cursos, para isso existe esse curso. Para isso que você vai aprender a programar direito. Então eu estou mostrando para vocês um número real comparado em memória. Ele é quantas vezes mais lento? 5 a 6 vezes mais lento do que um número inteiro comparado em memória, porque ele vai ter 5 a 6 vezes interações. O assembly ele não tem peso por interação, não é assim que funciona. Cada uma linha dessa ela interage com a mesma velocidade na função. O que deixa pesado são a quantidade de linhas em assembly para realizar determinada operação. Então, quando a pessoa fala para você, eu vou usar determinada situação porque é mais leve, é porque aquela situação usa menos linhas assembly para poder acontecer. Essa é a situação que às vezes as pessoas não entendem. Elas acham que é por causa do tipo de dado também, mas é por causa da quantidade de linhas assembly que são necessárias para que determinada operação aconteça. Isso é a lógica correta, até do Pascal puro, que vocês têm que entender. Então eu já mostrei para vocês duas situações de Pascal puro, como o Pascal puro funciona dentro do código dele e por que determinados dados são mais lentos. Então imagina que se um float ele é 5 vezes pior do que o inteiro,
Imagina um generics inteiro que é lotado de código, lotado de funções. Lembrando, agora eu cheguei no ponto, funções. Reparem que o compilador, ele tem uma chamada para a função. No caso do Delphi, ele chama call e a função que ele quer executar. Então, quando ele faz essa chamada call, o que acontece? O assembly, ele pega todo aquele bloco de código que está dentro daquele call ali e ele vai gerar para você um código em memória de igual valor. Então, vejam que esse call aqui, ele não é depurado, ele não está me mostrando o show message que está lá dentro. Ele simplesmente faz a chamada. Aquele outro código assembly, ele pode ter um tamanho gigante. Então, o que às vezes causa problemas de alocação de memória nos programas de vocês quando vocês usam recursividade e não usam a recursividade bem. Qual é o problema da recursividade? Vou dizer para vocês. Como o assembly funciona em blocos, vou explicar isso no bloco de notas mesmo, que é bem simples. Então, imagina que eu tenho um código com 22 linhas, ok? Eu estou rodando um código assembly que começa aqui, termina aqui, dentro dele tem algum código, e aqui tem um goTo voltando para esse código de ponto de partida, ok? Então, a memória que está sendo chamada a cada vez que essa execução call é instanciada, ela fica alocada, ela só é desalocada no final do seu processo. Vejam que aqui, por enquanto estiver rodando o VCL Controls e todas essas coisas, olha o tanto de assembly que ainda é rodado até chegar no destrutor da sua classe. Então, como eu disse para vocês, uma execução de uma chamada, ele cria um ponteiro de memória com todo aquele bloco de código que pode ter N código. E se você fizer uma recursividade, essa recursividade vai alocar outro ponteiro de igual tamanho, e outro ponteiro de igual tamanho, e outro ponteiro de igual tamanho. E por enquanto não chegar ao fim da sua procedure, esses ponteiros só vão se alocando, alocando. Por quê? Porque uma chamada está sendo feita dentro da outra chamada. Isso é a recursividade. Então a recursividade mal aplicada é a base da maioria dos erros de access violation e out of memory. Porque você pode ter loops de loops de loops. Então cada instância da execução no call vai chamar outra instância da mesma execução no call, com todo o mesmo código assembly da primeira execução. Porque o que faz a diferença, como eu disse para vocês, é os jump, é os goTo, é o que vai dizer se eu termino ou não. E a recursividade ela é muito ruim em determinados aspectos por isso, porque ela começa a desalocar da última execução para a primeira. Então você vai executando e abrindo leques e leques e leques, incrementando memória, e só começa a desalocar quando o resultado final aconteceu. Quando o final de tudo aconteceu, que você vai começar a eliminar de trás para frente o uso na memória. Esse é um dos problemas e isso são coisas que o Pascal puro nos ensina que devemos trabalhar usando os recursos de memória a partir daquilo que conhecemos e concebemos como melhor. E para vocês conhecerem e conceberem como melhor, eu quero estar dando a vocês o conhecimento da melhor escolha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem um like e essa semana ainda eu vou tentar até sábado fazer a aula número 7, porque essas ponto 1, como eu explico para vocês, são as aulas explicativas que eu abro para todos e etc. E as aulas pagas são as aulas fechadas, que são muito boas e muito importantes. Valeu a todos, galera. Deixem um like no vídeo, curtam o nosso canal, que nós estaremos sempre ensinando a todos com essa mesma capacidade, com esses mesmos recursos. Valeu a todos.